Olá, irmãos. No De Casa em Casa dessa semana, nós queremos ouvir o Espírito Santo a respeito de um tema muito importante, o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Uma das marcas do Sermão do Monte que nós temos estudado nos últimos meses é o amor. Aliás, uma das marcas do nosso Senhor é o amor. João registra lá nas suas cartas que Deus é amor. O nosso Senhor, Ele é amor. E à medida que nós fomos aí nos últimos meses estudando e revisando esse Sermão do Monte, esse ensino tão rico de Jesus, nós vemos ali Jesus trazendo uma revelação mais ampla e profunda sobre o Pai, sobre o amor de Deus por nós e sobre os princípios que regem o reino dos céus nessa nova aliança. E nesse Sermão do Monte fica muito evidente a ênfase que Jesus dá à nossa relação com Deus e, ao mesmo tempo, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então eu separei aqui 3 textos do Sermão do Monte que refletem exatamente isso, esse relacionamento nosso com Deus e com o próximo. O primeiro desses textos está lá em Mateus 5, no versículo 21 a 24. Ali Jesus está falando sobre a lei de Moisés e trazendo princípios do reino de Deus hoje. Ele começa assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. No versículo 23, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Nesse texto nós vemos claramente uma ordem de prioridade que o Senhor Jesus está transmitindo. E aqui nós podemos entender que a oferta diante do altar é tudo aquilo que nós trazemos diante de Deus hoje. O nosso louvor, a nossa vida de oração, a nossa devoção, consagração, até mesmo o nosso culto, nosso encontro, nossa vida diante dele. Mas Jesus diz algo aqui que precisa chamar a nossa atenção, é que antes de eu oferecer qualquer coisa diante de Deus, é necessário e é importante para Deus que eu esteja reconciliado com o meu irmão. Não pode haver uma oferta genuína diante de Deus, um louvor e uma adoração de verdade, se eu estou dividido com meu irmão. O outro texto que eu queria ler com vocês está no capítulo 6, o segundo capítulo desses 3 que nós conhecemos como Sermão do Monte, lá em Mateus. E nesse capítulo Jesus está ensinando a orar. E é muito conhecido, né, a oração do Pai Nosso, que nós chamamos. Mas aqui mais uma vez nós vemos como a nossa relação uns com os outros afeta a nossa comunhão com Deus. Queria ler com vocês o versículo 14, que é o complemento da oração. Vocês conhecem a oração, né? E ali mesmo, durante a oração, Jesus diz, Pai, perdoa as nossas ofensas como temos perdoado aqueles que nos ofendem. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E no versículo 14, complementando esse ensino, Jesus diz o seguinte, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Não fica nenhuma dúvida aqui. Uma coisa está condicionada à outra. E aqui Deus diz com toda clareza para nós que se nós não perdoamos ao nosso irmão, ao nosso próximo, aquele que nos ofende, nós ficamos sem o perdão de Deus. E eu sempre me exercito com muito temor a pensar quem de nós pode viver sem o perdão de Deus. No capítulo 7 de Mateus, terceiro capítulo desse conhecido Sermão do Monte que nós temos estudado, Jesus mais uma vez está ensinando nós, como filhos de um Pai Celeste, a nos achegarmos a Deus com nossos pedidos, a batermos a porta de Deus e buscarmos a Deus como Pai, também como uma forma da nossa comunhão com Ele, da nossa relação com Ele como filhos. Nós também estudamos isso algumas semanas atrás, aqui no De Casa em Casa.
E mais uma vez, na conclusão desse ensino de batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, observem comigo que no versículo 12, Jesus diz assim, ó, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Pode até parecer que isso não tem nada a ver com o que veio antes, porque ali Jesus estava falando para nós pedirmos a Deus, e ele diz que o Pai, que é bom, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, mas Jesus conclui de uma maneira que pode até parecer um pouco estranho para nós, dizendo que aquilo que nós queremos que os homens façam, para nós fazermos a eles também. E mais uma vez aqui fica evidente que para Deus é importante a nossa relação com o próximo, estar muito bem acertada, estarmos bem ajustados, e a nossa atitude de coração, a nossa disposição com relação ao próximo, ela vai condicionar como vai ser a minha relação com Deus. Então, irmãos, nesses 3 textos que nós lemos, essa ênfase ela fica muito clara. Para Deus não há como separar uma relação com Ele da relação com o próximo. Deus decidiu que seria assim, Ele decidiu se expressar aqui na Terra através de um corpo. Todos os ensinos apostólicos depois vão falar disso. Paulo vai trazer com clareza a revelação de que nós somos um corpo, membros uns dos outros, unidos ao cabeça. Em um determinado momento da vida de Jesus, ele foi questionado por um intérprete da lei que chegou diante de Jesus e perguntou qual seria o grande mandamento da lei. Jesus respondeu prontamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, teu entendimento e a tua força. Mas Jesus intencionalmente, ele continuou a sua resposta e ele adicionou à sua resposta o segundo maior mandamento. Mesmo aquele intérprete não tendo perguntado sobre o segundo, Jesus fez questão de dizer: e o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso está lá em Mateus 22, 35 a 40. A resposta completa, o cumprimento de toda a lei e dos profetas, não depende apenas do nosso amor a Deus, mas depende também e igualmente do nosso amor ao próximo. Já no fim do seu ministério aqui na Terra, nos últimos momentos, junto com os seus discípulos, Jesus ele se despiu da sua túnica e lavou os pés dos discípulos. Sendo mestre, ele lavou os pés daqueles que ele gostaria de servir, e diante desse exemplo ele disse, João 13:34, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Em João 15, um pouco depois desse momento com os discípulos, nós lemos outra vez Jesus dizendo a eles, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. João foi o apóstolo do amor e foi ele quem registrou esses trechos, essas palavras, e ele assimilou e compreendeu muito bem essa revelação e a importância do amor. Ele compreendeu que Deus é amor e que nós precisamos expressar aqui na Terra o mesmo amor que Deus expressa por nós. Na primeira carta de João, ele escreve em dado momento, se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse, quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. E eu encorajo vocês a lerem 1 João, todo o capítulo 4, onde estão essas palavras que eu acabei de ler, porque ali João fala muitas coisas a respeito do amor ao próximo e do nosso amor a Deus. Então, irmãos, é muito claro que Deus está querendo falar conosco sobre esse assunto. No fim dos tempos, o amor se esfria de quase todos, a iniquidade cresce, nós, como humanidade, vamos nos tornando insensíveis ao próximo, egoístas, né? Amamos a nós mesmos mais do que ao próximo. Essa é a realidade do mundo sem Deus. Mas nós, como igreja, precisamos expressar aqui na Terra
um amor sobrenatural. E não é um amor que se isola dizendo, não, eu estou bem com Deus, vou me afastar dos irmãos, eu não me entendo bem com a congregação, com a igreja local, não concordo com isso ou com aquilo, mas eu e Deus aqui nós estamos bem, está tudo certo. Não é isso que Jesus nos ensinou. Ele nos diz que nós precisamos igualmente amar o nosso próximo, da maneira como Ele nos amou, dando a nossa vida pelos nossos amigos. Então, concluindo, irmãos, não há união com Deus se no nosso coração houver divisão com o meu próximo. Não há amor genuíno ao Senhor se não houver em mim uma disposição de amar o meu próximo da mesma maneira como eu fui amado. Não há reconciliação, não há perdão com o Pai se não houver completo perdão e disposição em perdoar entre nós. E para permanecer no nosso coração amargura, mágoas e ofensas que nos separam uns dos outros. Isso vai também nos separar de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos deu seu Filho e quando Jesus voltou para o Pai, Ele derramou a promessa do Espírito Santo. E Paulo diz lá em Romanos 5 que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E o meu clamor, minha oração é para que todos nós como igreja, começando por mim, por ti, por cada um que está assistindo e meditando sobre isso, em casa, em grupos, que nós estejamos sensíveis, que nós estejamos deixando o Espírito Santo sondar o nosso coração e ver se há em nós algo diferente desse amor que Deus nos chama a vivermos na prática ao Senhor e uns aos outros. Que estejamos sensíveis ao Espírito, deixando Ele nos encher de amor e que a nossa disposição em amar o próximo de fato e dar a nossa vida uns pelos outros seja um canal de muita manifestação da presença e da glória de Deus na sua igreja e nesse mundo. Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês.